Gente, o coletivo Aruanas abre um quadro chamado Café Trans com Babado, que irá convidar algumas das personalidades trans de Manaus para um bate-papo trans. E hoje estamos aqui com a Michele Pires, ela que é ativista, historiadora, atualmente faz doutorado em História pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, é membro da coordenação da Associação de Travestis e Transsexuais e Transgêneros do Estado do Amazonas, a ASSOTRAN. Então, Michele, você como uma mulher travesti, eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi a sua trajetória nesse decorrer do seu período de escola para universidade e a sua transição no meio de tudo isso, né? Qual foram os seus maiores desafios dentro da escola e da universidade? Então, gente, obrigada pelo convite, Maia. É um prazer muito grande, né, estar conversando contigo, a convite inclusive da Aruanas, do coletivo, que eu tenho muita estima. E falar de educação é muito caro, né, por diferentes razões. Uma primeira razão se dá pela minha trajetória, né, no ensino básico e na academia. E a segunda se dá também enquanto uma pessoa que fez uma licenciatura e atuou, mesmo que pouco tempo, no ensino básico enquanto professora, né? Eu sempre faço essas distinções entre, embora não seja distinto professor, ensino e pesquisa, mas eu me sinto muito mais pesquisadora do que propriamente professora, mas eu não perco de vista a necessidade do ensino, né? Do ensino e da aprendizagem. E quando eu faço esse processo, né, de compreensão da minha própria trajetória no ensino básico e na universidade, nesse período, né, que tem aí mais de 10 anos, quase 10 anos dentro da universidade, mas somando o momento também que eu transiciono, que eu começo a transicionar no ensino básico, né, começo a transicionar com 15 anos de idade. Então, assim, eu estou falando de um período de ensino médio, primeiro ano do ensino médio. E como foi um contexto em que eu, né, já faço, é importante fazer essa relação com a escola, com a transição e com as relações familiares também, que eu acho que é importante isso não se perder de vista. Até porque a gente se mantém dentro da escola com a ajuda da família, né? Com a contribuição da família. E é importante mencionar que quem tem família dentro de uma estrutura, né, cis heteronormativa, acaba sendo um privilégio para a gente prosseguir os nossos estudos, ter uma forma de ter um suporte econômico, social, afetivo, para superar os obstáculos que a vida nos coloca enquanto pessoa trans, né? Então, foi um contexto em que eu transiciono com 15 anos e que eu acabo tendo que construir outros mecanismos e estratégias para a permanência dentro do ensino básico, né? Então, assim, é uma pessoa trans dentro do ensino básico que está ali com apoio familiar, né? A duras penas, mas que conseguiu passar esse obstáculo para chegar na universidade. Já na universidade, com 19 anos, eu entro na universidade com a ideia de criar um espaço onde a diversidade ela é respeitada, né? As diferenças são respeitadas. Quando eu chego, já tenho logo um empurrão dizendo: aqui não é o teu lugar. Esse né? ano. 19 anos, é 2014, né? Isso é 2014. E eu chego e já transicionada, né, já tenho tempo já né, nesse sentido, vivendo enquanto uma travesti. E como eu chego e o meu nome social ele não é respeitado. Uma das frases, das falas, das afirmações que eu nunca vou esquecer é: se você quer o teu nome respeitado, né, o teu nome social, você tem que discutir isso com a coordenação. Isso não é problema meu. Isso falando de um professor do departamento que eu tava. E aí eu fiquei, assim, por uma pessoa trans, né, assim, por tantos obstáculos que passa, superando tantos problemas para chegar na universidade, o que é muito difícil, eu tive que construir mecanismos de absorção, mas também de retirada daquilo do meu cotidiano e da minha subjetividade. Então eu peguei e falei, não, isso aqui vai entrar pelo ouvido, vai sair por outro. Porque se eu dar ouvidos a isso, né, se eu me tornar, né, não construir uma resistência em relação a isso, eu vou sair da universidade logo no meu primeiro ano. Vai atrapalhar.
logo no meu primeiro ano. Então, era uma chuva de transfobia dentro da sala de aula, dentro daquele espaço que eu entendia como diverso e diferentes a princípio, mas que eu acabei construindo estratégias não só, né, de defesa em relação à minha subjetividade, à minha sensibilidade, os meus sentimentos, mas também eu construí uma rede de relações que acabavam se me protegendo desses tipos de ataques. E isso eu acabei superando esse momento, mas eu vim sofrer novamente isso depois, já num outro contexto, já em 2015, com um outro docente. Ele falou que meu nome social era nome de guerra, por exemplo. Entendeu? A compreensão absurda que se tem tendo em vista uma universidade como a UFAM, que já tinha aquela altura de 2015 uma resolução de nome social para pessoas trans. Né? Então, assim, meu nome não foi respeitado naquele contexto. E isso atinge, em grande medida, a nossa identidade, né? Isso é uma fissura que dá na nossa identidade, porque o nome, né, de todo modo, é como a gente se apresenta, né? É como a gente chega no lugar e a primeira coisa que nos pergunta é o nosso nome. Eu não pergunto qual é o nosso gênero, não pergunto qual é a nossa sexualidade, mas o teu nome. E isso é algo que tem muito valor, porque a gente escolhe o nosso nome, ou o nosso nome sondado por uma outra pessoa trans, né? E a gente acaba se identificando com aquilo e valorizando, né? Um presente, né? Como um presente. E esse período todo dentro da universidade, estou falando só da graduação, né? Do mestrado, do doutorado, assim, as formas de transfobia, de ataques, elas são muito sutis, sobretudo quando você já ocupa um lugar de poder. Chegar num último lugar, numa última etapa, por exemplo, da carreira acadêmica, não como docente, mas dentro da pesquisa, dentro da pós-graduação, que é o doutorado, você já está num lugar de poder, né? Então, assim, os ataques, eles não são diretos, mas eles são sutis. Eles são simbólicos. E aí é interessante você começar a identificar como é que isso se dá. Mas, enquanto uma pessoa trans, assim, de modo geral, enquanto uma pessoa trans tendo dentro desse espaço que não é um espaço da diferença, do respeito à diferença e à diversidade, mas é um espaço que ainda é repressor e oprime a gente de diferentes maneiras. Mas a gente está resistindo. Nós hoje, né, estamos para além do 0,02% que é colocado. Hoje é muito mais, né? Na graduação, na pós-graduação, a importância das cotas sociais para a graduação e para pós para pessoas trans, é necessário a gente sempre lembrar disso, para que a gente permaneça, não para adentrar somente, mas políticas de permanência para que as pessoas trans permaneçam na universidade, permaneçam estudando e construindo suas carreiras. Óbvio, quem quer entrar na universidade, né, se é um desejo. Outras pode ter, não ter interesse de entrar, de cursar a universidade, né, alguma faculdade, mas quer entrar no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho ele tem também que seguir esse ritmo de construção de um espaço que seja um espaço respeitoso, um espaço que garanta uma política de permanência e de respeito ao nome, à identidade de gênero, porque é o básico. É o básico para a gente se sentir acolhida, se sentir bem-vinda àquele espaço e construir a nossa carreira, porque nós somos capazes. E lembrando que não existe mais nomes de guerra. Hoje nós temos uma portaria chamada Nome Social, né? Que substituiu esse termo que não é legal. E eu gostaria de agradecer a presença da Michelle por ela ter compartilhado esse momento, essa história maravilhosa de vida dela, e que isso empodere outras garotas que estão adentrando as universidades, que estão começando, terminando o seu ensino médio, ou que vão começar a fazer um curso. Isso é muito importante e muito empoderador. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite.